contribuição da civilização egípcia para a formação do farmacêutico. Um dos registros mais antigos encontrados sobre as práticas médico-farmacêuticas são precisamente provenientes das civilizações da Mesopotâmia e do Egito. Na Mesopotâmia, esses registros eram feitos em tabuinhas de argila gravadas em escrita cuneiforme, no qual o mais antigo documento farmacêutico conhecido é proveniente do antigo povo sumério e data de 2100 a.C., encontrado entre os rios Tigre e Eufrates. Há ainda informações mais antigas sobre o uso de plantas medicinais pelos povos assírios e caldeus, que datam entre 4 e 5 milênios atrás. Já no Egito, os documentos referentes às práticas médico-farmacêuticas vão desde monumentos até fontes escritas como os papiros, que são considerados um tipo de papel feito a partir de fibras de papiro maceradas e aglutinadas até constituírem folhas compridas que eram escritas com a ponta de uma cana. O papiro mais importante para a história da farmácia é o papiro de Ebers, datado de 1550 a.C., que tem mais de 20 metros de comprimento e inclui mais de 7.000 substâncias medicinais incluídas em mais de 800 fórmulas diferentes. E diferentemente dos documentos da Mesopotâmia, essas fórmulas são quantitativas. Há ainda o papiro de Edwin Smith, datado de 1600 a.C., e contém as mais antigas descrições anatômicas, fisiológicas e patológicas sobre diversas doenças. Foi também o primeiro registro em que palavras como cérebro, meninges e líquido cefalorraquidiano aparecem. Nesse período, acreditava-se que as origens das doenças eram geralmente provocadas por causas sobrenaturais, como um deus, um espírito do mal ou uma resposta a uma falta cometida pelos homens. As principais características da farmácia egípcia não eram muito diferentes das encontradas na Mesopotâmia. Porém, os egípcios tinham uma dedicação especial com as práticas higiênicas e com os cosméticos. Uma dessas práticas foi a mumificação. Como a mortalidade naquela época era maior do que nos dias de hoje, era mais fácil de se encontrar cadáveres e, por conta disso, as técnicas de dissecação foram sendo aprimoradas. Com isso, cada vez mais o funcionamento do organismo humano foi sendo entendido pelos estudiosos da época, fazendo com que os egípcios criassem maneiras de tratar os doentes. Algumas dessas maneiras são usadas até hoje, como por exemplo, o uso das próteses. A prótese mais antiga conhecida foi usada por uma mulher que havia perdido o dedo. Os egípcios criaram as próteses, pois na crença deles, uma pessoa deveria estar com o corpo inteiro quando fosse para o além. Cirurgias. A mumificação contribuiu para que os egípcios aprendessem sobre anatomia e, com isso, fizessem algumas cirurgias como suturar ferimentos usando talas feitas de madeira ou usando faca e cautério para fechamento de feridas. Tratamentos dentários. Uso de mel, por exemplo, que serve como um antisséptico. Alguns métodos antissépticos também começaram a surgir no Egito Antigo. Ações como lavar as mãos, depilar o corpo e ter noções sobre organização sanitária fez com que o número de infecções diminuísse consideravelmente entre esse povo. As práticas farmacêuticas encontradas no Antigo Egito vão desde o uso de bálsamos, inalações, fumegações, enemas, cataplasmas, emplastros até supositórios. Os egípcios também tinham conhecimento sobre o uso de ópio, cicuta, sais de cobre e óleo O uso de remédios pelo povo egípcio foi tão forte que influenciou esse uso em culturas vizinhas, incluindo a cultura grega, se espalhando e chegando à civilização ocidental posteriormente. Também era comum o uso de uma planta medicinal conhecida como a tropa belladonna, que causava midríase. O que é midríase? Midríase mede dilatação da pupila, que pode ser fisiológica, patológica ou terapêutica. É isso aí, que era considerado um padrão de beleza e elegância para as mulheres da época. O farmacêutico na época possuía conhecimento sobre as ervas medicinais do local e alimentos que poderiam auxiliar na recuperação da pessoa, como já citado o mel e a cerveja! Papiros como Grapple e Van Baines possuíam mais de 700 produtos usados em farmácia,
sendo que 1/3 deles está presente nas farmacopeias atuais, tais como cereais do reino vegetal, leite e gordura do reino animal e cobre do reino animal, dentre muitos outros. Os egípcios já utilizavam antibióticos sem nem saber. Eles descobriram ao acaso que colocar o pão mofado sobre as feridas fazia com que elas se curassem mais rápido. Atualmente sabemos que os antibióticos podem curar doenças fatais. Porém, podemos encontrá-los tanto no pão quanto em comprimidos ou injeções de penicilina. Os egípcios também foram os pioneiros no uso de cosméticos em larga escala, utilizando óleos, argila e minérios como matéria-prima para esses produtos que possuíam tanto uma função estética quanto medicinal, além, é claro, da proteção espiritual. Enquanto os óleos perfumados suavizavam a pele e ajudavam a prevenir queimaduras de sol e danos dos ventos de areia, a maquiagem dos óleos servia para proteger-se dos raios solares, além de ser um repelente de insetos. Vale ressaltar que essas maquiagens serviam como os óculos escuros daquela época. Os papiros nos revelam diversas informações sobre a época. Uma prescrição preparada pelo alto sacerdote do Egito, Isis, para o faraó Ra, continha, dentre outros componentes, coentro, mel e ópio. Era uma prescrição para curar a dor de cabeça do faraó e provavelmente ajudaria-o, por conta da grande quantidade de ópio presente na receita. Não há dúvida de que os egípcios possuíam grande conhecimento sobre farmácia. As suas escritas mostram conhecimentos sobre como armazenar cada tipo de substâncias, informações sobre maceração, inalação de compostos nocivos em emplastros.